Então, queremos dar boas-vindas a todas e expressar nossa gratidão pelo comprometimento de cada um aqui. Sexta-feira, 23 de dezembro, né, às 20h38. Muito obrigada mesmo. Gratidão pelo esforço, pela programação que cada um fez para nós estarmos aqui juntos. E foi preparado com muito carinho, né? Como nós vamos lidando com algumas abordagens, né, que são feitas, alguns gatilhos que alguns apresentam, quando a gente apresenta o plano de negócio, e como nós podemos lidar com isso. E tem os desafios. E nós vamos estar vendo um vídeo que vai nos motivar a olhar para isso, né, como um desafio, porém que nós vamos persistir para que nós consigamos, né, continuar vendo os nossos resultados e realizando o nosso trabalho. Então, é um vídeo bem motivador. E após, quem desejar contribuir, né, e fazer algum comentário, alguma lição que tenha aprendido, algo que tenha gostado, fiquem à vontade para estar contribuindo com a gente. Aqui o sucesso é todo mundo contribuindo, né? Então, coloca para nós, por favor. Crescer dói. Crescimento dói. Você tem interesse em crescer? Eu digo, crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. A maioria dessas pessoas vai responder, o seu íntimo, assim, eu tenho vontade de crescer, eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem um sonho de acontecer, de explodir, e de que em algum momento a sua hora chegue. Eu tenho certeza que você tem o desejo de crescer. Agora, é importante saber o seguinte, crescer dói. Crescimento dói. Então, em vários sentidos, se você for pensar do ponto de vista biológico, uma criança quando está em processo de crescimento é muito comum acordar com dores nas pernas. Por quê? Porque seus ossos estão crescendo. Crescer dói. Agora, quando a pessoa também está num processo de crescimento profissional, essa metáfora serve perfeitamente. Crescer dói também. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. Quando você assumir novos desafios, isso te gera um desconforto, te gera uma certa dor. Te gera, de certa forma, você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado, isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena, porque no segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas, e aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento, de uma outra forma no segundo momento. A grande questão é, crescer dói, porém, crescer vale a pena. Essa dor vale a pena, esse desconforto vale a pena. Um outro caminho, adotado por muitas pessoas, é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças. As pessoas optam, às vezes, por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, digamos assim, curtindo a vida, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. É óbvio que quem não tá nem aí pra nada, quem tá acomodado, quem tá estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mais lá pra frente, ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. O remorso, por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda pra frente, ele não anda pra trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente, o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, vale a pena. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você não é a única pessoa que tem medo. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam. E outras pessoas, diante do medo, fogem, se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo pra você, enfrente o medo. Enfrente a situação, enfrente o desafio. Não se acovarde, como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir, você tem que enfrentar. Você enfrentando os desafios, você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza, você, lá na frente, vai ser um a mais na multidão. Crescer dói. Você vai ter medo? Vai. Você pode se acovardar ou você pode enfrentar, que você enfrente. Então, que vídeo, né? Crescer dói. E a gente pode falar isso aqui, né? Com categoria, que crescer dói. Sair do que nós já fazíamos, que nós estávamos acostumados, para fazer algo que nós nunca tínhamos feito, que envolve desenvolver, que envolve sair de onde a gente está, né? Para ter que, às vezes, passar por experiências que a gente nunca passou, dói. E a gente gostaria de ouvir, né? Agora vocês, o que vocês acharam? Querem fazer algum comentário? Alguém aqui sentiu medo de entrar nesse projeto?
Débora? Então, não essa pergunta, mas a anterior, né? Medo de crescer, crescer dói, realmente, porque nós temos que sair da zona de conforto. Então, isso realmente, ter que mudar, agir, isso acaba causando um medo e realmente dói, porque a gente tem que fazer um esforço, a gente não pode ficar acomodado. Ou a gente anda, ou fica no mesmo lugar parado sempre. Então, não vai ter resultado. Então, a gente precisa andar, precisa estar em movimento. Muito bom, Débora. Verdade. Jaque? É interessante, né, que a cada final de ano as pessoas ficam renovando os votos pessoais, né? Ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo, né? E às vezes passa mais um ano novamente e tudo continua do mesmo jeito ou até pior, né? E, e nós fizemos diferente, né? Em algum momento a gente deu o passo, né? Não ficou só no, eu vou fazer, né? Então é muito interessante esse vídeo porque nós podemos cair na mesmice da maioria ou enfrentar a dor do crescimento e ser diferente, né? Então, para isso, a gente vai se desgastar mais, né? Até entender totalmente como funciona, mas vale a pena, né? Porque não vai ficar só no eu gostaria de fazer diferente, eu queria ser diferente, né? A gente já colocou o pé na água, por assim dizer. Muito bom. Obrigada, Jaque. Li? Depois ali pode até acrescentar o que eu vou falar aqui, porque ela é parte disso. Quando nós percebemos, né, que precisávamos fazer reuniões com vocês, que nós precisávamos dar esse passo para solidificar a rede, que a gente precisava tomar a liderança disso daqui. Gente, vocês não têm noção do frio na barriga. Vocês não têm noção da angústia para começar com isso daqui, tá? O medo foi enorme. Mas a cada reunião concluída, gente, é uma sensação incrível de superação. É uma sensação magnífica de se sentir, né? Porque a gente se estimula, a gente se motiva, mas na hora do vamos ver, não é brinquedo não, tá? Mas vale muito a pena. Hoje a gente vê o grupo motivado, a galera trabalhando. Hoje a gente consegue fazer essa reunião aqui com tranquilidade, coisa que nas primeiras, gente, assistam lá as primeiras gravações da reunião de equipe para vocês verem a tensão. Então não foi fácil, gente, mas só foi enfrentando os nossos medos que eles desapareceram. Verdade. Pura verdade. E faz toda a diferença, né? A gente enfrentar ou a gente desistir, né? E por a gente não desistir, nós estamos aqui, né? E muitos aqui já há quase um ano, né? Então, a gente viu que é essa questão, né? A gente continua persistindo e evoluindo, né? Passando pelo processo da dor. E achei interessante uma frase que falou que o nosso cérebro, ele vai tentar evitar que a gente passe pela dor, porque ele quer nos proteger. Então, ele quer que a gente, constantemente, ele manda informação para a gente, fica quietinha, não mexe com isso não. Para que isso? Você está tão bem aqui. Para que você vai sofrer? Pode acontecer isso, aquilo outro. Você não viu o fulano que aconteceu? Você não viu o ciclano? Olha o que aconteceu com o ciclano. Então, essas vozinhas, né? Para fazer a gente ficar bem quietinha, igual quando está muito frio, debaixo de um cobertorzinho, bem quentinho, né? Fica aqui quietinha, não levanta não, para quê? Tá tão gostoso aqui, né? Então, essa é a função do nosso cérebro, né? Nos proteger. E nós é de olhar para isso, né, com gratidão, porque ele realmente quer nos proteger, mas lembrar que a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, né? Não dá para todo dia de chuvinha ficar lá debaixo do cobertorzinho, né? Temos que enfrentar os desafios. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu me lembro dela, que é essa daqui, olha. O medo faz parte, mas eu não faço parte do medo. Então, a gente vai sentir medo, mas a gente não precisa fazer parte dele e deixar ele dominar a gente, né? E nós estamos realmente fazendo isso. Então, parabéns para todas que estão aqui, né, realmente fazendo isso. Então, nós vamos agora ver como que a gente pode enfrentar o medo quando a gente enfrenta aí os gatilhos, né, de algumas pessoas, né, tá caro, agora não, né, será que vão ter muitas as objeções, né? Nós vamos ver aqui o que cada um, né, já se deparou e como que a gente pode lidar com isso aqui juntos. Vamos nos preparar para essa parte hoje, né? Vou poder passar para ali. Então é isso aí, né?
para nos ajudar a desenvolver o nosso projeto com menos medo, é bom a gente estar preparado, né, para situações adversas que a gente vai encontrar pelo caminho. Por isso que nós vamos falar hoje de técnicas que vão ajudar vocês, né, vai ajudar todas nós a fechar as vendas, seja de produto ou seja de franquia. A gente acredita que esse conteúdo vai ajudar você, tá? Então, hoje a gente vai falar disso, né? Objeções, como que a gente vai conseguir quebrar todas elas. Deixa eu só realocar tudo aqui. Então, vamos lá, né? A gente vai ver algumas técnicas que nos auxiliam. A gente vai disponibilizar para vocês o PDF lá no grupo. Eu já até fiz uma época com as páginas vermelhas, queria até ver se alguma de vocês ainda tem esse PDF. Eu disponibilizei no grupo já tem bastante tempo. Se alguma de vocês tiver, devolve para mim, envia para mim, por quê? O que eu vou usar com vocês hoje é conteúdo oficial da FAT. Então, não vou poder disponibilizar lá, eu vou reformular, eu vou ter que refazer o trabalho para poder passar para vocês, tá? Se vocês tiverem esse que predominava o vermelho, vocês me devolvam que estava no computador do meu filho e adivinha, jovem, tudo ocupa espaço, né? Deletou tudo, tá bom? Se vocês tiverem, me devolvam para facilitar. Então, a gente vai falar de situações. Primeiro a gente vai falar, deixa eu pegar aqui, trocar o slide, só um minutinho. Primeiro essa parte, né? Não existe uma regra, não é por ter uma técnica que você vai acertar 100% das vezes, tá? Não tem uma regra, uma fórmula ou uma receita que garanta o sucesso em todas as vendas. Mas as técnicas vão ajudar vocês a levantar os desejos, apresentar uma proposta de valor e responder satisfatoriamente às objeções, né? Isso vai encurtar o caminho para o fechamento. As técnicas não são infalíveis, tá? Por isso que é bom a gente ter várias. Vamos lá, vamos começar com a primeira. A primeira técnica que a gente quer ressaltar para vocês é essa, solicitar. Quando a gente começa a falar com alguém, às vezes dá um medo, né, de ir para o finalmente. Já aconteceu com você? Né, de você começar a fazer a apresentação, passa o preço, e aí você fica sem jeito de ser direta com a pessoa, né? Então, essa técnica aqui, ela frisa justamente essa necessidade, né? Ela é chamada também de fechamento direto ou de pergunta direta. Você simplesmente vai tomar a iniciativa de pedir uma decisão do seu cliente, né? Sim ou não. Talvez não vai servir. Olha um exemplo disso aqui, ó. Depois que você apresentou a franquia para o seu cliente, olha a pergunta que você pode estar fazendo para ele, né? Qual franquia o senhor vai querer? Uma outra hipótese, que dia a gente vai fazer o primeiro treinamento? Tem a sua aprovação para fazer o seu cadastro? O cadastro vai ser no seu nome, do esposo ou de outra pessoa? Essas são algumas perguntas, mas tem várias, tá? Essas são apenas alguns exemplos. Para citar um exemplo para vocês de uso dessa técnica, né? Eu me lembrei de um líder de fechamento, ele perguntou para o convidado, né, da pessoa que ele estava acompanhando, se havia alguma dúvida. Aí era um casal, o casal olhou um para o outro, né, colocaram algumas dúvidas que eles tinham, aí ele foi tirando as dúvidas deles, uma a uma, né, e a seguir, ele sempre perguntava, tem mais alguma dúvida? Quando eles disseram, não, não temos. Ele simplesmente compartilhou a tela de cadastro, lá do escritório virtual, né, e fez uma pergunta direta de fechamento, né, ele solicitou o fechamento. Ele perguntou assim, o cadastro vai ser no nome de quem? No seu ou do seu esposo? Aí olhou um para o outro assim, né, falou, vai ser no meu, né, meu bem? Pronto, fizeram uma franquia no nome da esposa, né? Simples assim, a negociação terminou. Essa é a técnica de solicitar, tá? O cliente, ele espera que você faça isso. Se houver alguma objeção, quando ele fizesse essa pergunta, né? Quando o líder fez essa pergunta, o cadastro vai ser no seu nome ou do esposo? Se houvesse alguma objeção, nesse momento ele ia falar, não, peraí, ainda temos algo a dizer, entende? Você pode fazer a pergunta, se houver alguma pendência, ele vai dizer para você, essa pergunta vai puxar para fora aquilo que está falando. Né? Quando a pessoa não tem mais nenhuma, esperar para quê, né? Então, geralmente, eles concordam em fazer, né, o cadastro naquele momento. Alguns não têm tempo, a gente fala que manda a ficha, eles enviam depois no Zap, né? Acontece assim com a gente para depois concluir, mas seja direto, tá? Isso encurta caminho. E outro exemplo dessa técnica, agora no caso do projeto, né? Você está vendendo um projeto para alguém, né? Alguém aqui já deu água para alguém durante um período, ou já levou projeto para a pessoa testar, né? Acho que a maioria de nós já fez isso, né? Como que a gente usa essa técnica solicitar para resolver aquela pendência, né? Porque está pendente, vamos colocar assim. Você pode chegar para a pessoa no dia que você deixou o projeto com ela, ou no dia que você começou a dar água para ela, e fazer um acordo com ela. Olha, 30 dias, eu vou fornecer água para a senhora 30 dias, e depois disso eu volto. Tá bem? Perfeito. Eu vou deixar meu produto com a senhora 30 dias, depois disso eu volto para a gente conversar. Perfeito, ela concordou. 30 dias se passaram, você chegou lá, pergunta para ela, olha, eu vim aqui resolver aquela questão, né? Eu estou ajudando outras pessoas, assim como eu estou ajudando a senhora, e eu vim buscar o projeto que eu deixei aí com a senhora. Eu posso fazer o pedido do seu hoje? Agora? Seja direta. Se ela quiser o seu produto,
né? Nesse momento ela pode, o produto está me ajudando muito. Se ela não quiser, ela vai falar para você o porquê. Não, peraí, a gente precisa conversar. Então, faça essa pergunta, tá bom? Estou ajudando outras pessoas, vim buscar o projeto que eu deixei com a senhora. Posso fazer o pedido seu agora? Solicite a venda. Não tenha vergonha de fazer isso, tá? Primeira técnica para você usar, seja para o produto, seja para a franquia. Outra técnica, essa que vocês já conhecem, né? A gente faz bastante, a técnica do pré-cadastro. Essa técnica, ela consiste em fazer perguntas e obter o compromisso do contato durante os passos do preenchimento, né? Seja, quando a gente faz uma apresentação de produto, do projeto, né, da franquia para a pessoa, no finalzinho, né, vocês já devem ter percebido que a gente chama ela para fazer esse pré-cadastro aqui. Quando a gente convida ela, vamos fazer o seu pré-cadastro para você ficar no grupo junto com a gente, né, e ela concorda, já é um sinal de que ela tem a intenção de trabalhar com a gente. Tá? Então, essa aqui é uma outra técnica que você pode estar usando, principalmente para a questão da franquia, tá? No final da apresentação, fala para ela, eu preciso dos seus dados. Eu preciso dos seus dados para fazer o seu pré-cadastro, né? Se for o produto, olha, eu vou pegar seus dados para colocar aqui na sua ficha de pesquisa, porque eu vou precisar fazer a entrega do produto da senhora, né, caso você não esteja lá na casa dela, ou seja longe, eu vou precisar postar no correio. Se ela fornecer os dados, é um sinal de que ela concordou com a compra, tá? Se ela disser, não, peraí, calma. Antes de eu passar os meus dados, eu quero, ela vai trazer a objeção à tona também. Então, essa é uma outra técnica que vai trazer à tona a objeção, se ela existir. Ela só vai fornecer os dados para você se ela estiver concordando. Então, pede os dados para você saber se a pessoa está confiante para fechar, tá bom? Pedir os dados é para verificar se ela está disposta a fazer negócios com você. A terceira técnica, também acredito não, tenho certeza aqui que o pessoal já conhece, né, Jaqueline? Ela colocou algo no grupo a respeito dessa técnica aqui, muito boa, por sinal, né? Então, essa técnica, também conhecida como fechamento por alternativa ou opção. Estou fazendo, a pessoa, você está fazendo ali o cadastro dela, né? Por exemplo, vou lá aqui para vocês verem no slide. Assim, olha, consiste em formular uma pergunta onde o líder vai dar duas opções de fechamento para a pessoa. Olha o exemplo aqui, né? Você está fazendo o fechamento com a pessoa. Aí você está lá, terminou de pegar os dados dela, pergunta, e aí, o seu cadastro vai ser ouro ou vai ser platina? Você deu duas opções para ela. Aí ele responde, platina não tem limite no cartão. Então, você já sabe que ele escolheu a ouro. E vice-versa, né? Elogia a pessoa pela escolha que ela faz, tá? E é você quem vai conduzir a pessoa à decisão, a usar essa técnica aqui, tá? Ela vai ter duas escolhas apenas, duas escolhas. E quando ela escolheu a franquia que ela prefere, você pergunta, né? O senhor prefere fazer o investimento à vista ou no cartão? Ela pode perguntar para você, né, se tem alguma diferença, aí você vai explicar, né, que à vista tem desconto e parcelado não, né? Detalhes assim. Sempre que você faz essa pergunta, se houver objeção, ela virá à tona. E um outro exemplo, né, dessa técnica, você viu que a pessoa é indecisa, né? Tem umas pessoas que têm uma dificuldade de tomar uma decisão, né? Não sabe qual que quer, qual que vai comprar. Ajuda ela, dê a ela duas opções de escolha, né? Por exemplo, em relação ao projeto. A senhora prefere o combo Mega ou Mini? Se ela for uma pessoa sozinha, né? Ou a senhora prefere o filtro Revolution apenas com água natural ou aquele que tem também a água gelada? Dê sempre para ela duas opções. Outro exemplo, você viu que ela não tem filtro, né? A gente até fez isso essa semana, mas Eliana, você viu que ela não tem filtro, né? Você pode dizer algo para ela que ajuda ela, né? A escolher um bom filtro. Pode dar uma sugestão, igual a Eliana fez, né? Ela sugeriu um filtro. Esse seria uma ótima opção para sua família. Ele está saindo por 12 de 288. Ou a senhora prefere o combo Mega, que está saindo por 10 de 117, que também atende a sua família, né? Qual a senhora prefere, o Revolution ou o combo Mega? A mensagem, quando você coloca assim para a pessoa, né, um produto top de linha como o Revolution e o Combo Mega, que é um produto mais acessível, você está mandando uma mensagem para o cérebro dela, né? Ela entende que o Combo Mega é R$ 1.600 mais barato. Isso pode ajudar ela a tomar a decisão, tá? Ela pode chegar e falar para você exatamente isso. Olha, não vou querer esse Revolution, não, vou querer o Combo Mega porque ele é mais barato. Então, essa é uma técnica que dá muito certo, tá? Ajuda muito, principalmente aquelas pessoas que são mais indecisas, a escolherem o produto que vai atender a elas. Já que você queria contar como é que foi o uso da técnica ou lá com a pessoa? Opa. Então, foi bem legal. Ele é igual você falou mesmo, né? Ele já deve trabalhar com isso. Ele trabalha na sanduicheria. E ele viu o anúncio no meu status e me perguntou. Então, ele deu bastante atenção, é uma pessoa que gosta, né, de cuidar da saúde. E aí, quando eu fiz essa técnica com ele, aí eu perguntei se ele preferia o combo mini ou o combo mega. Apesar de ele ser uma pessoa sozinha, ele preferiu o combo mega por conta
conta de ter uma maior quantidade de água tratada. Então, assim, desenrola, né, a conversa. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que a gente estava conversando há 17 minutos, e aí não desenrolava, né? E aí quando eu perguntei para ela se ela prefere o combo mega ou o combo mini, aí ela falou, peraí, que eu não tenho dinheiro, né? Então, assim, às vezes você poderia estar rendendo um outro assunto, não que não seja interessante você ajudar a pessoa, mas eu acho que desenvolve mais, né? Quando você dá um fechamento na pessoa. Obrigada, Jaque. Li, você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação a Maria de Fátima, que eu não contei em detalhes, né? Você usou essa técnica lá com ela. Então, foi bem interessante, porque no caso dela, eu até achava, quando ela começou a fazer o uso, né, o esposo começou a fazer o uso do projeto, que a gente emprestou um combo mini, né, para ele, a situação dele era emergencial, e aí a gente, eu achei que ela tinha aquele mega soft, né, então, aliás, o soft, né, filtro soft, então na minha cabeça era o mega soft, né, que ela ia precisar para colocar lá no adaptador do filtro. Aí depois, entendendo, ela tinha só aquele filtrinho da torneira. E a água aqui da cidade é muito ruim, muito ruim. E ele tá usando essa água, né? Aqui da cidade, lá dessa torneirinha. Aí a gente falou, né? Olha, tem esse, o Silocimol, o combo mega, né? O combo, né? O combo mega familiar. Mas aí teria que procurar uma água boa, né? Não poderia continuar usando essa água aqui da cidade, se quiser ter qualidade. E aí a gente falou do Revolution, né? Lá agora tem esse aqui, aí a gente frisou, né, que ele passa por 14 filtragens, ali lembrou da pedra zeólita, né? E aí mostrou a usina de água que eles vão poder ter, né? Então, aí comparando esse outro, só o Silocimol, o Combo Mega, ela já pensou nesse, né? Aí tinha o Revolution, só a água natural e o gelado, né? Mas ela já quer o gelado, porque eles gostam da água gelada, né? Então, esse ou aí, né? É o Combo Mega. Ou o Revolution água natural, ou o Revolution água gelada, né? Ela já logo foi no Revolution água gelada, porque tem tudo que ela quer, né? Já tem, inclusive, o Combo Mega, né? Lá dentro do filtro, já vem completo. Ela, não, então é melhor comprar esse daí mesmo, né? E realmente carece mesmo aqui a nossa região de algo assim de qualidade, né? Pelo fato da mineradora aqui. Então foi muito bom. Obrigada, Li. Já que você ainda quer falar mais alguma coisa? Não, eu só ia perguntar, no caso, você tinha emprestado um projeto para o esposo dela, você falou? Como mini. Porque a situação dele era gravíssima mesmo. Aí vocês usaram essa técnica de, eu vim aqui para resolver a nossa situação, né? Foi? Então, eu já tinha falado que eu emprestaria, né? Por mais ou menos um mês, mais ou menos, eu já tinha definido com ela, né? E aí ela me falou, eu quero sim, assim que eu conseguir só pagar uma prestação alta da máquina, eu já quero. Então, porque eu emprestei um combo mini, ela concordou, sim, ela se mostrou disposta, né, a esse projeto por 30 dias também, só que aí tá, né, tava o mini lá com ela, mas eu não vi, assim, ela não transpareceu acreditar tanto, né, no projeto de saúde. Aí eu achei bem interessante essa técnica aí, né, que eu vou usar com ela quando for pegar, né, o combo, que aí eu posso falar que eu tô ajudando outras pessoas, né, e ver qual que é a decisão dela, né. Verdade, Jaque. Deu certo, né? A estabelecer mesmo uma data, né? E ver o que a pessoa de verdade quer, né? Eles lá já viram muitos benefícios. E aí decidiram, né? Ele é muito observador. Ele falou: não, a água está fazendo isso por mim, já está me deixando ficar sem o oxigênio, porque ele está na bala de oxigênio. Ontem mesmo a gente chegou lá 2 horas sem o oxigênio, ele estava fora do oxigênio. Então, assim, tá vendo os benefícios, né? Tipo assim, agora beneficiar a família, eu deixo, né? E aí tá dando certo, né? Essas orientações que a gente vai recebendo nos treinamentos, ajudando a gente a estabelecer uma data, né? Porque aí fica mais fácil para a gente falar com a pessoa, né? Vai querer qual deles, né? Qual que você vai querer, né? Só comentando uma coisinha aqui, assim, para compartilhar, né? Que às vezes a gente vai na boa intenção de deixar com a pessoa, né? Aí até minha mãe deixou um combo mini, porque a vizinha estava com a filha gestante, passando muito mal, né? E minha mãe, com a boa intenção, deixou com ela o combo. E aí, depois de não sei quantos meses lá, que eu falei, não, vamos entender onde que tá esse combo, né?
Aí ela já tinha emprestado para uma outra pessoa, ela mesma não tinha usado, e aí a outra pessoa estava gostando, mas, tipo assim, não sabia o jeito certo de usar. Aí ela resolveu pegar e dar para a filha mesmo, que está gestante, mas aí a filha também nem sabia do que se tratava, estava colocando uma jarra lá para todo mundo tomar, sendo que era o combo mini, né? Então acaba que também, quando a gente não estabelece, você perde o controle do projeto, né, para usar da maneira certa, né? Verdade, Jaque. E, assim, a gente vai lidando com as situações e vai aprendendo, né? Lidando com cada situação, a gente vai aprendendo a lidar, né? Muito bom. Então, eu vou fechar aqui, Li. Paiva, pode falar. Isso aconteceu com uma pessoa que eu coloquei um combo mini com ela, sabe? Ela preferiu o combo mini, aí ela estava dando desse combo mini, ela estava dando para o esposo dela. Aí ela falou assim que não estava surtindo o efeito. Falei, você sabe o que está acontecendo? Já chama combo mini, individual, é para você. Aí você fornece a água para você e seu esposo, aí nem você e nem ele tem os resultados. Aí ela falou assim, mas eu pensei que eu poderia servir. Falei, não, eu expliquei para você que o mínimo, ou você faria com o combo mega, ou o mini. O mini é só para você. Aí o que aconteceu? Ela pegou, colocou só para ela e começou a ver os benefícios, passou a dormir, ela não dormia de jeito nenhum, e ela passou a dormir, passou a ter uma qualidade de vida diferente, passou a comer coisas que ela comia, fazia mal. Hoje ela já come, ela já dorme bem, você entendeu? E eu falei para ela, falei, o que é mini? É o mini, é só para uma pessoa. Se você dá para outra, aí já não vai surtir o efeito para você. Verdade, Paiva. Não vai ficar bom, né? É bom não ir contra essa regra. 2 combo mega. Se é um só mini, mais que um tem que ser um mega para garantir os resultados. Então, continuando aqui, né? A gente vai para outra técnica que a gente pode estar usando, que é a técnica da chave de braço. Essa técnica ela deve ser usada quando o cliente fizer objeções em forma de pergunta ou duvidando. E essa técnica consiste em responder com uma pergunta de fechamento. Se eu resolver, está feito? Exemplos. Se o cliente disser para você isso aí, eu não posso dar entrada. Você vende com entrada para 30 dias ou no cartão? Você pode usar, né, a chave de braço. Olha, não é fácil, mas eu vou tentar. Se eu resolver esse problema, o senhor fica com o projeto? Se a objeção for realmente esse prazo, ele vai dizer que fica com o projeto. Se houver algo além do prazo, ele vai expor isso para você também, tá? Então, se eu resolver esse problema do prazo, o senhor pode dar a entrada para daqui a 30 dias. O senhor fica com o projeto? Sim ou não? Essa é a resposta que ele vai dar para você. Outro exemplo, né? Agora esse, já para franquia, né? Não, peraí. Voltando, aqui mesmo. Só um minutinho, gente. Baguncei tudo aqui. Perdi o meu esposo. Pronto. Então, esse exemplo aqui, você já pode, ele já é para a franquia, né? Se a pessoa chega para você e diz isso aí, olha, eu não acredito que eu consiga vender esses produtos, né? Como é que eu vou entrar se eu não consigo vender esses produtos? Você pode falar para ele, né? Se eu lhe provar que é fácil de vender e de desenvolver o nosso negócio, o senhor fecha? Novamente, ele vai responder para você sim ou não, né? Se ele disser que sim, você vai começar a raciocinar com ele, usando, por exemplo, aqui, aquela parte que a gente viu nas etapas do plano de negócio, quando a gente falou de mercado, né? A facilidade que a gente tem de colocar o projeto por causa da quantidade de pessoas que precisam desse projeto hoje. Então, você precisa conscientizar a pessoa, né? Quanto ao tamanho do mercado que a gente tem para atuar. Quem é que na Terra hoje não está precisando, né? Controlar a acidez corporal e o excesso de radical livre. E outra coisa também que pode ajudar, caso esse problema aconteça aí, né? Eu não acredito que eu consiga vender esses produtos. Concorde com a pessoa, tá? Concorde com ela. Diga para ela, eu também pensava assim. E o que me ajudou foram os treinamentos que a empresa tem me dado. Esses treinamentos é que tem me ajudado a desenvolver habilidades para conseguir levar esse projeto para outros, né? Então, nessa técnica, eu vou até contar uma experiência para vocês, né, do Ivan Santiago, vocês devem lembrar dele, também atuando como líder de fechamento. Uma pessoa da equipe dele, né, tinha convidado uma pessoa com potencial para entrar e ela queria tirar umas dúvidas. Daí eles fizeram uma reunião a 3, né? E ele fez aquele pré-plano, né, que a gente ensinou vocês a fazerem para poder descobrir as necessidades e as dores, né, da pessoa com quem você está conversando. Ele fez essa parte aí, aquelas perguntas. Daí, quando ele perguntou para ela, né, se ela tinha dúvidas, ele usou, ela falou que não tinha mais nenhuma dúvida, né, e ele usou essa técnica da chave de braço, falando assim para ela, né. Ele expôs uma dúvida lá, a princípio, e aí ele falou para ela, se eu tirar essa dúvida da senhora, a senhora cadastra? A senhora entra no negócio com a gente? A senhora fecha? Aí ela respondeu assim, pode ser. E foram atrás de resolver o problema, né. Tiraram a dúvida, e aí ele perguntou, agora a senhora tem mais alguma dúvida? Não, mais nenhuma. Então, vamos lá, né? Vamos fazer o cadastro? A franquia vai ser Ouro Platina, né? Aqui ele já começou a usar outra técnica, o WoW também, né?
Então, assim, uma técnica puxa a outra. Ela concordou em fazer a franquia, né? Caso as dúvidas fossem sanadas, não foi assim? Ele não falou, se eu tirar essa dúvida da senhora, se eu provar para a senhora isso aqui, a senhora fecha? E ele fez. E ele fez aquilo que ela disse que se ele fizesse, ela concordava, né? Então, ele conseguiu fechar com ela, usando essa técnica aqui, tá? Da queda de braço, tá? Deu certo lá com ele. E no caso do produto, né? Se a pessoa, de repente, estiver com dúvida, né, do produto, você fala para ela isso aí. Se eu tirar todas as dúvidas, a senhora adquire o projeto? Se ela concordar, é porque ela gostou, né? Só que tem alguma dúvida ainda, que não foi sanada. Então, use a técnica, tire os questionamentos e chama ela para o fechamento. Outra técnica é essa aqui, a Duque de Wellington. Ó, lembrando que se vocês lembrarem de alguma situação que vocês aplicaram uma técnica, por favor, nos conte, tá? Levanta a mão que a Ali vai me ajudar com isso. Essa técnica, ela é muito boa, mas ela é melhor se for presencialmente, tá? Como vocês podem ver aí. Se for presencialmente, dá mais certo. Ela consiste em dar ao cliente uma folha de papel e pedir que ele faça uma lista. Numa coluna, ele coloca todos os motivos pelos quais ele deve comprar, e na outra coluna, todos os motivos pelos quais ele não deve comprar, seja o produto ou seja a franquia. Como vocês podem ver aqui, ó, nesse outro slide. A coluna do sim, ela deve ficar do lado esquerdo. É cientificamente comprovado que é melhor assim, tá? Você divide a folha no meio, passa um traço dividindo, coloca o sim à esquerda, o não à direita. Então, todas as coisas positivas do lado esquerdo da folha. E você, como vendedor ou futuro patrocinador da pessoa, deve ajudar ele a preencher apenas a coluna do sim. O que a gente pode estar colocando nessa coluna do sim, né? Nessa coluna de motivos para ele adquirir a franquia ou o produto? Tem algumas sugestões aqui, ó. Saúde da família, prevenção do câncer, independência financeira, ganhos acima do mercado, realização de sonhos, trabalhar em casa. E aqui você pode acrescentar tudo que você lembrar. Ajude ele a preencher esse lado da folha, tá? A folha do sim, você vai ajudar ele a colocar quantos motivos você lembrar, quanto mais, melhor. Por quê? Porque quando ele for preencher o outro lado, a coluna do não, né? Os motivos para ele não adquirir o produto ou a franquia, você está lá caladinho, quando ele começar a anotar, ele vai bater cabeça e ele não vai conseguir preencher a coluna do não com tantas coisas quanto ele conseguiu colocar ali do lado do sim. Tá? Então, você mandou para o cliente, né, para a mente dele, tantas boas informações para ele entrar para o projeto ou para fazer uso dele, que a balança do negativo vai ser bem difícil dele conseguir balancear, tá? Então, quando o cliente faz essas anotações, que é ele quem vai colocar, não é você não. Quando ele está fazendo isso, ele está raciocinando sobre os prós e os contras. Então, depois que ele terminar a coluna do não, que sempre fica menor, ele vai concluir, né? Vai ficar calado observando aquilo, é hora de você perguntar, olha aí, ó, o senhor vai ter mais benefício ou malefício por entrar no projeto ou por usar o projeto, né? Ele mesmo vai concluir que o projeto vai ajudar ele, né? Que a franquia vai ajudar ele. E nesse momento você já vem com a técnica da solicitação, né? Se ele concordar com você que o projeto é bom para ele, realmente esse negócio vai ser bom para mim. Aí você vem com a outra técnica do solicitar, né? Solicite a venda. Que bom que o senhor chegou a essa conclusão, então. O senhor vai escolher qual? O Revolution ou o Combo Mega? Casa as duas aí, ó. Solicitar e a técnica do WoW. Já dá duas opções para ele. Ou vai ser a franquia ouro ou a platina. Né? Então, use essa técnica, principalmente quando for pessoalmente, tá? Ela funciona bastante. Outra técnica, história intimidante. Muitos clientes, eles ficam mais seguros para tomar uma decisão de compra quando eles ouvem a história de alguém que já tem estado na mesma situação que eles. A gente tem a tendência natural de seguir outras pessoas, né? Então, quando você mostra para ele a história de alguém que fez o que ele está para fazer, ele vai pensar, não estou sozinho nesse barco não, né? Que tipo de histórias a gente pode estar contando, né? Para a pessoa com quem a gente está falando. Eu queria tirar isso aqui do Windows, eu não consigo, fica atrapalhando um pouco, né? Não dá. Olha só, que tipo de história você pode estar contando? A história, ela pode ser negativa e ela pode ser positiva. Vamos começar pela negativa, né? Você pode mostrar para a pessoa com quem você está conversando o que aconteceu com um cliente que não quis a franquia, né? Um exemplo que você pode falar para ele, né? Eu conheço uma pessoa que está na mesma situação do senhor, que a senhora, eu apresentei a ela essa oportunidade que poderia mudar a vida dela para melhor, mas ela acabou não entrando no negócio. E falei com ela ontem, olha, e ela continua do mesmo jeito, cheia de dívidas, ligou para mim pedindo dinheiro emprestado. A vida dela não mudou nada, continua exatamente do mesmo jeito, porque ela não quis experimentar algo diferente, né? Se for um convidado para o projeto, para uso do projeto de saúde, você pode mencionar alguém que você tentou ajudar, que se recusou a aceitar a sua ajuda e que a saúde dele só tem piorado, tá? E as histórias podem ser positivas, né? Você pode pegar um caso parecido com o dela e falar para ela, sabe, que eu me lembrei da fulana, ela estava na mesma situação que a senhora está, precisando de uma renda extra. Sabe quanto que ela está ganhando por mês hoje, trabalhando com a gente aqui na Timol? Sei lá, X reais, né? E ela está trabalhando em casa. E se for para o uso do projeto, a senhora me lembra fulana. Ela estava bem mal da saúde quando eu visitei ela pela primeira vez.
ela também tem diabetes, assim como a senhora, e está usando o projeto há 4 meses, e o projeto ajudou ela nisso, 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 parou de tomar uma dose da metformina, por aí vai, né? Conte para ela, alguém que tem um problema dela e que está tendo resultado positivo. Aí no final pergunta, a senhora não acha que o mesmo pode acontecer com a senhora? Então, olha, todos nós gostamos de histórias, tá? Por isso, conte histórias intimidantes. Essa coisinha tá atrapalhando, né? Eu não consigo tirar, mas tem uma frase aqui que quando vocês receberem o PDF, tem muita atenção, tá? Ao contarem essas histórias, seja ela positiva ou negativa, ó, aí embaixo tem uma observação. Em qualquer caso, a história intimidante precisa ser verdadeira, tá? Não invente nada, porque mentira tem perna curta. Tá? Então, não invente a história. Só tenha esse cuidado, mas conte histórias. Elas são muito, muito eficazes. É isso que você faz quando você mostra um depoimento. Próxima técnica de fechamento é o processo de eliminação. Essa técnica aí é para aquele cliente indeciso que fica enrolando e não diz sim nem diz não. Fica em cima do muro, tá? Fica no talvez. Ele não diz o que está incomodando ele, não diz qual é a dúvida que ele tem, o que impede de tomar a decisão, né? Nesses casos, você vai usar esse processo de eliminação. Como é que você vai fazer esse processo de eliminação? Primeiro, você vai dizer para ele que lamenta, né? Que sente muito não ter conseguido fechar com ele. Daí você pode estar perguntando para ele, o senhor decidiu não investir no projeto ou na franquia por quê, né? Aí você lembra que é um processo de eliminação? Você vai procurar descobrir o que é que está empacando. Aí você começa a fazer perguntas para ele, né? Então, o problema é em relação ao apoio da empresa? O problema é em relação ao modelo de franquia? Foi o quê? Foi o valor? É por causa do valor? Foi por causa disso que o senhor decidiu não adquirir? Ou foi a eficiência do produto, hein? Faz a pergunta e escuta. Não vai fazendo uma em cima da outra, não. Faz a pergunta, deixa ele falar. Faz a pergunta, deixa ele falar. Depois que você faz isso, ou a pessoa vai te dar a objeção, ou ela vai admitir que está tudo bem. Não, não, não tem problema nenhum. Né? Ou ela fala que está tudo bem, que não tem problema, ou ela vai te mostrar a objeção que ela tem. Então, você continua, né? Olha, se não há nenhum problema, vamos concluir o seu cadastro? Né? Se não há problema, a senhora vai ficar com o Revolution ou com o combo Mega aí para toda a sua família? Se ela não tem dúvida ou objeção, né? Fechamento. Se ela tiver, ela vai falar, nesse momento aí, olha, quando você perguntar, foi o valor, em relação ao valor, que a senhora tem alguma dúvida? Algum problema relacionado a isso? Sabe, eu achei o preço salgado. Se for, ela vai revelar, né? Eu achei o preço salgado. Olha aí que coisa boa, né? Você acabou descobrindo o que está impedindo a compra. E aí você pode estar trabalhando em cima dessa objeção. Tem mais uma observação aqui sobre essa técnica. Essa técnica consiste em fazer o cliente dizer não tem problema várias vezes, tá? Quando você disse o problema foi em relação ao modelo de franquia, aí ele vai dizer não tem problema nenhum, eu gostei. Aí repete de novo, né? Tenta fazer a frase da mesma forma, use a mesma fraseologia, só mudando o probleminha, que você acha que pode ser o empecilho. Então o problema foi o valor, né? Igual tá aqui atrás, ó. Então o problema foi o apoio que a empresa dá. A senhora acha que vai ser difícil fazer porque não tem apoio? Não tem problema nenhum. Eu entendi direitinho o que você me explicou. Então o problema foi o valor? Não, também não. Está em conta. Eu acho que cabe no meu bolso. Então foi em relação à eficiência do produto? Não, também vi que o produto funciona. Então, se não tem nenhuma dúvida, se a senhora acredita que o produto é bom, por que a senhora não adquire o produto logo? Ela vai te dizer o porquê aí. Tá? Nesse momento ela vai te dizer o porquê. Você levantou diversas situações, ela disse que não era nenhuma delas, você eliminou aquilo que podia ser o problema, né? Então, se ela disser aí para você, não tem problema, não. A hora que você perguntar, então, qual é o problema, né? Se ela disser que não tem nenhum, então vamos fazer o pré-cadastro? Então, vamos escolher o produto que a senhora quer? Se não tem problema nenhum, por que a senhora não vai se cadastrar, né? Se não tem problema nenhum, por que a senhora não vai adquirir o projeto? Então, com essa técnica aqui do processo de eliminação, você ajuda a pessoa a perceber que ela não tem motivo concreto que impede ela de se cadastrar ou de adquirir o projeto, tá? E é uma técnica que a gente vai casar com muitas situações. Apareceu indecisão, você começa a fazer essas perguntas para ajudar ela, né, a contar para você o que está empacando. E a oitava, a venda perdida. Depois dessa aqui, a gente vai começar com as objeções, tá? A oitava venda perdida. Essa aí é uma boa técnica para a gente conseguir trazer à tona, né, a objeção que esteve oculta o tempo todo. A pessoa já disse não para você, tá? Mas não disse por quê. Por que ela não quer o produto? Por que ela não comprou a ideia? Então, olha que interessante aqui, ó, o exemplo para essa técnica. Lembrando aí, tá? A venda está perdida, mas na verdade não está. Você vai dizer para ela, igual tá aí no slide, né? Se eu tivesse demonstrado corretamente, o senhor estaria ansioso para obter o meu projeto ou o meu negócio, mas não é essa a situação. Eu lamento muito e não gostaria de cair no mesmo erro novamente. O senhor poderia me dizer onde eu errei? Né? Fala para ele que você queria muito ajudar ele com o projeto, mas não conseguiu, que o erro está em você. E deixa claro também que você não quer cometer o mesmo erro com a próxima pessoa que você for falar. Né? Fala para ele, a senhora percebeu como é que a senhora pode me ajudar? Me diga, por favor, onde eu posso melhorar? Onde foi que eu errei com a senhora? Aí fica quietinho. Espera ela falar, tá? Nesse momento, provavelmente você vai ouvir a objeção verdadeira, tá? O não dela, você já tem. Agora você vai saber por quê.
tá? Ela pode responder assim, né? Olha, o problema não está em você. Para ser bem sincera, eu achei caro. Bingo. Agora você já sabe, né? O que está impedindo a pessoa de adquirir o projeto ou a franquia, tá? Só o não você já tem, mas a gente tem que procurar saber o que é que está por trás, tá? Aí você vai trabalhar em cima disso, né? Se ela está achando caro, você vai trabalhar em cima dessa objeção para ver o que realmente está acontecendo. E olha a outra resposta também que você pode ouvir aí, ó. Quando você fala para ele, né, olha, me fale onde foi que eu errei, né, porque eu preciso melhorar, eu não quero cometer o mesmo erro com outra pessoa, a pessoa pode falar isso aí, ó, posso falar francamente com você? Aí você fala, sim, por favor, eu não fiquei satisfeito quanto ao que o produto realmente faz, eu tenho dúvida quanto à eficácia dele. Ó, viu só? Ao invés de apenas não, ele te contou por quê. Agora você já sabe o que impede, né? Ele não está totalmente convencido. Aí, diante dessa objeção, aí você pode começar a mostrar comprovações científicas, depoimentos médicos, né? Algo que pode gerar convencimento nele. E outra sugestão também dada aí no slide é aplicar a chave de braço, né? Quando você traz a objeção à tona, usa essa outra técnica. Mas se eu lhe mostrar que o projeto realmente funciona, porque ela não está convencida de que funciona, ela trouxe à tona isso, mas se eu lhe mostrar que o projeto realmente funciona, a senhora fecha? A senhora entra comigo nesse negócio, a senhora compra meu produto, né? Então, chave de braço nela. É outra técnica que você pode estar colocando aqui no finalzinho, tá? Se eu puder satisfazer a senhora adquire o projeto? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui. Agora a gente vai começar a aplicar as técnicas nas objeções que a gente costuma ouvir por aí, né? Eu vou pensar, ou tá caro, eu vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa. Acho que vocês já ouviram isso por aqui, né? Devem ter ouvido. Só tem uma coisa, já são 9h30, a gente já tem 1 hora de treinamento, né? Então, eu acho que tem gente com sono, tô certa? Por favor, fiquem à vontade para se manifestar. Olha o dedinho da Débora. Eu não sei quem que falou num grupo aí, graças a essa água maravilhosa, mas passou das 9. Já dá sono. A gente teve isso no início, né, Li? Foi difícil reaprender a dormir mais tarde. Gente, eu até gostaria de compartilhar sobre isso. Tem hora que eu não consigo, assim, ó, tanto que é sono, mas é sono mesmo. Aí Não depois é? volta ao normal, como é que é? É assim, você vai se reabituando, né? Com o tempo vai ficando mais fácil de você controlar isso. Mas a sonolência você tem sempre. Mas é muito bom dormir, né? Então, meninas, eu tô respondendo a Adri aqui. Vocês já enfrentaram alguma situação parecida e usaram uma técnica dessas? Conta aí pra gente. Pra gente fechar. Semana que vem a gente vai fazer na prática, tá? A gente vai começar a lidar com... Eu vou pensar. O que a gente fala nessas horas? Tá caro. O que a gente fala? Vou falar com o marido. Como que a gente resolve isso, tá? Na próxima a gente vê. Mas eu gostaria de ouvir vocês sobre o que vimos até aqui. Proveito que tiraram, técnica que mais gostaram. Por favor, fiquem à vontade. Eita, só 5 de cada vez. Vai lá, Paiva. Eu achei interessante essa técnica aí que você colocou aí, né? De perguntar à pessoa por quê que ela não vai adquirir o produto. Eu falei alguma coisa errada, que ele não gostou, aí olha que interessante assistir esse treinamento, porque a gente pode puxar o que tem dentro da pessoa. Foi maravilhoso essa técnica. Achei muito interessante, fora as outras que tem aqui, que vai me ajudar muito. Não é, Paiva? Nesse momento aí a maioria acabou. Acabou aqui, né? Não, não acabou. É hora de você contornar, né? Contornar e começar de novo. Porque eu falava assim, tá caro. Mas caro comparado a quê, né? Porque eu pensava assim, pô, caro comparado a quê? Se os benefícios que traz é tão bom que às vezes a gente não vai ver o tanto que é caro, porque os benefícios são grandes. Igual ontem, né? Queria contar aqui brevemente, rapidinho. Aquela que nós conversamos com ela na segunda-feira, ela assistiu a live ontem, ela ouviu o meu depoimento e ela pegou e falou para mim que achou interessante de eu falar que se a pessoa tem dúvida dessa água, que ela não tenha, porque melhor prevenir do que ficar com a doença, né? Aí ela falou assim, que gostou do que eu falei na live da Ciane. Muito bom, Paiva. Obrigada. Débora, você tinha levantado a mão? Tá mutada ainda. Então, eu, assim, já ouvi muito, tá caro, vou falar com meu marido, e assim foi. Aí, por último, eu tô, assim, ainda cultivando um amigo, e ele tem interesse na franquia, mas ele fala que é caro. E quando ele for entrar, ele quer fazer a outra. Então, eu usei essa parte aqui, né, de perguntar,
caro em relação a quê? Quais são os benefícios que você pode ter, estar trabalhando, né, com essa franquia. Então, as pessoas têm muito aquela coisa na cabeça que é o caro, mas ela não vê os benefícios que ela tem, né, e o que ela vai desenvolver, tudo que ela pode obter com isso. Aí ele falou assim, não, eu vou me organizar e eu tenho compromisso com vocês. Vai dar certo. Não sei que dia, mas vai dar certo, né? Mas já dei alguns passos, já coloquei no grupo, né, para quem tem interesse, né, de saber um pouco mais, que é um grupo mesmo só, assim, pessoal que eu fiz, e lá eu coloco algumas informações, né, para quem quer divulgar. E eu vou melhorar essa técnica para me aplicar um pouquinho mais sobre isso, porque ajuda muito, viu? Nessas horas é necessário. Na próxima sexta, vocês vão ver, né? Tem um monte de vídeos na próxima parte. A gente vai falar dessas objeções, que a gente viu técnicas para fazer, para passar por cima das objeções. Agora a gente vai começar a falar das objeções, como usar esse conteúdo de hoje, dar até uma esmiuçada nele durante a semana para ficar bem vivo, como vocês vão usar essas técnicas para lidar com, tá caro, eu vou pensar, eu vou falar com meu marido. Selecionei essas 3, tá? Que eu acho que é a que a gente mais escuta. Mas se vocês tiverem outra, por favor, joga lá no grupo pra gente, vai falando, ó, o que a gente faz nessa daqui também? E aí a gente vai juntando conteúdo para ajudar aqui. Jaque? Uma coisa que o João compartilhou que eu achei muito interessante é que ele falou assim, que às vezes a gente fala assim, né, tá caro comparado a quê? Aí a pessoa fala assim, comparado ao que eu posso pagar, comparado ao meu bolso. Aí ele falou assim, que talvez não seja uma boa alternativa a gente perguntar comparado a quê? Aí ele falou assim, por exemplo, seria mais interessante você perguntar, você tem alguma enfermidade? Ah, tem fibromialgia. Quanto você estaria disposta a pagar para melhorar essa fibromialgia? Ou então, não seria estranho se fosse barato falando em relação da sua saúde, né? Então, às vezes a pessoa, tipo assim, falar tá caro, mas a sua saúde não é tão valiosa, né? Então, não seria estranho ser uma coisa barata em relação à sua saúde? Eu achei interessante essas 2 frases, até anotei. Ajuda muito, né, Jaque? Obrigada aí por compartilhar com a gente. Então, por hoje, né, o que a gente havia separado para passar para vocês, confesso que era muito mais, mas o tempo não vai permitir que a gente conclua, né? Então, vamos deixar para vocês essas técnicas, né? E lembrar que persuasão envolve você ajudar a pessoa a encontrar as próprias razões dela para fazer alguma coisa, tá? Com essas técnicas, o objetivo é esse, ajudar vocês a persuadirem, ou seja, a ajudarem as pessoas a fazerem algo ou a adquirirem algo pelas próprias razões delas. Não é ludibriar, não é enganar, né? Nada disso, tá? A gente não está querendo treinar para empurrar produto, para empurrar um negócio goela abaixo de ninguém, tá? Esse pensamento não existe aqui. Tudo que a gente tem tentado fazer, dando esses treinamentos aqui, é ajudar vocês a raciocinar com as pessoas para mostrar para elas que aquilo que você está levando é uma ótima opção, é algo que pode mudar a vida dela, tá? Então, persuadir envolve técnicas, tá? A gente precisa ajudar ela a encontrar por conta própria, pelas próprias razões, a solução para o problema dela. E para persuadir bem, a gente precisa disso, técnica. Por isso é tão importante trabalhar as técnicas, que vai ajudar a gente a fazer isso. Li, gostaria de acrescentar algo, amiga, antes da gente se despedir? Hoje é agradecer mesmo, né, pelo treinamento aí, Li, e também pela Paiva, pela Jaque, a Débora, a Adriana, Jaziele, aí, família Soares, né, cada um de vocês, a Luzinaura que saiu também, mas estava aqui com a gente, né, pelo comprometimento, pelo esforço que cada um fez para a gente estar aqui, né, e como é bom estar aqui e ver o rostinho de vocês, viu? É muito encorajador e realmente como influencia, né, como é muito bom essa energia positiva de cada um de vocês aqui. Gratidão mesmo, viu? Fiquem à vontade, meninas. A gente agradece a presença de todas, foi muito bom. Obrigada, meninas. Boa noite a todas. Eu agradeço. Boa noite a todos. Gratidão mesmo. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Excelente descanso a todas.